Olá, hoje eu quero te fazer um convite. É, eu falei que esse ano não ia ter nenhuma palestra. Como de fato minha não vai ter. Mas o canal vai completar 4 anos de história, 4 anos do podcast. Em um momento de devaneio da minha parte, eu perguntei que dia que era aquele dia. E aí a menina que trabalhava comigo falou assim, 2 de novembro. Aí eu falei, dia dos finados? Aí eu falei, então hoje eu morri e nasci de novo. Aí no dia 2 de novembro de 2021, eu criei o canal. Demorou um pouco para eu ali começar com o podcast mesmo. E eu me lembro que eu contava histórias narradas. Eu narrava a história das pessoas e as pessoas me mandavam foto, eu criava essas fotos para poder contar a história. E assim comecei a subir para o canal e criei a minha conta nas redes sociais e tudo mais. E eu queria comemorar esses 4 anos, mas eu queria comemorar de uma forma que fosse marcante. Só que não no dia 2 de outubro, né? 2 de novembro, que nem eu queria fazer, né? No dia dos finados. E sim antes, porque são 4 anos de histórias, né? São 4 anos de superação, digamos assim. E tem meninas que veio aqui que os anos passaram, né? E é legal ouvir essas histórias de novo, de vocês ouvir e conhecer essas histórias, porque elas têm um impacto na nossa vida que a gente nem imagina. Teve uma convidada que eu falei assim pra ela: eu sei que a minha vida era uma desgraça, mas a sua passou da minha, porque é, ela sofreu muito, assim, num nível que eu não sei descrever para vocês. Então, essas histórias, elas fazem parte realmente do direito. Porque quando você senta e analisa essa história, você consegue observar o, o tanto de situações que ocorreram ali, como, por exemplo, violações no ECA, no direito de família, no direito criminal. Aí a gente já entra ali um pouco na psicologia, né? Nos traumas, no diagnóstico, que muitas delas devem ter, e talvez algumas sejam até neurodivergentes, mas não sabem, justamente por conta de terem sido criadas pelo mundo. Então, pensando nisso tudo, a gente decidiu fazer esse evento. E esse evento será no mês de outubro e estou tentando fazer ele em São Paulo. E aí a gente vai trazer essas histórias. Tem uma história em específico que a pessoa está presa no cárcere. E eu vou pegar uma ordem judicial, já conversei com ela, super topou. E eu vou pegar uma ordem judicial para entrevistar essa pessoa. E aí eu vou apresentar no dia e muitos de vocês vão finalmente conhecer ela. Eu queria ir mais além. Eu queria conseguir com o juiz da execução a autorização para ela poder participar dessa palestra, né? Mas eu acho meio difícil. Mas não impossível, não é mesmo? Então eu quero fazer esse convite para vocês, que assim que tiver a data e o dia disponível, para vocês ver. Caso ocorra da gente não conseguir em São Paulo, onde eu quero fazer, ali próximo à Avenida Paulista, próxima estação de metrô, aí eu vou tentar disponibilizar um ônibus ou uma van para buscar quem tiver interesse na estação de metrô. Não, de trem, porque aqui não tem metrô, aqui tem trem. E eu acho que vai ser bem legal. O que vocês acham? Um evento só do podcast, só de histórias do podcast. Ouvir pessoas que passaram pelo sistema e que passaram aqui pelo pod e hoje a vida delas são tão diferentes. Eu acho que vale muito a pena reouvir, né, novamente essas histórias, mas hoje com notícias boas para contar. Então, esse é o convite que eu quero fazer para você. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Haters e não haters? Brincadeira. Ah, eu já nem ligo mais esse negócio de hater. Falando nisso, acho que teve até um cara aqui que ele escreveu assim que o Ricardo era bebê. Coitado.
Ele já foi, gente. Hoje ele não é mais. Hoje ele é uma pessoa diferente. Ele é bem diferente. Márcia, meu filho, autista verbal e também fala muito sozinho. Ai, meu Deus. Convite mais que aceito. Márcia, ansiosa. Eu lendo os comentários com vocês gravando. Nayene. Nossa, depois eu vou falar com ela. A moça colocou assim, a Joyce. Meu coração fica apreensivo com cada relato da Márcia. Hoje, mais uma vez, chorei com essa história linda de... Vai chorar? Com essa história linda de superação e força. Ah, Márcia, você ainda vai brilhar muito. Deus te ouça. O cárcere existe para ressocializar. Márcia, você é uma pessoa hiper socializada. É exemplo, é humano. Vim ler e comecei a chorar. Márcia, vai dar tudo certo. Amém. Bastante gente me mandou mensagem assim, agora ela falar vídeo. Mensagem falando. Mas eu confio em Deus. Ah, lembrei que o menino colocou. Em meio ao choro, o marido que você tem é igual deitar com o inimigo. Gustavo, calma aí. Gustavo Domás. Acho que é isso. Deixa eu ver quem é esse Gustavo. Ele vem sempre aqui? Nossa, ele tá aqui desde o começo, pô. Ele comentou no primeiro. Não, ele convidou. Ele comentou no podcast da outra menina. Então ele não. Acho que ele não é muito frequente aqui. Gustavo, deixa eu te falar uma coisa, Gustavo. Realmente, eu dormi com o inimigo. Mas hoje ele não é essa pessoa. Hoje ele é uma pessoa melhor. Bem melhor. Só que ele teve os defeitos dele. E eu não desisti da família, né? As pessoas falam assim que a gente não é mãe para criar filho, marido sendo filho dos outros. Você tá bem? É que eu tô olhando aqui a nitidez, tô observando só, tô fazendo uma autoanálise das coisas. Vai dar uma melhoradinha aí, dar uma cor mais assim, sabe? Na edição. Então, e hoje ele é uma pessoa mudada, completamente mudada. Só que o marido que eu tenho hoje, ele começou a se formar no ano de 2023. É que a gente ainda não chegou lá, nós vamos chegar lá. Aí vem as coisas boas. Tanto que eu não vou fazer um episódio muito longo, porque tem alguns relatos para vocês ouvirem e tal, que eu acho mais legal. Deixa eu ver. Nós terminamos com o meu diagnóstico, né? Meu diagnóstico. Aquele dia eu estava lendo meio correndo, sabe? Porque tem uma pessoa, ela tinha um compromisso. E eu estava falando demais. Só que tinha alguns detalhes ali que depois que eu me lembrei, eu falei, pô, eu devia ter falado disso. Mas eu acho que o mais legal é que agora vocês sabem. E aí eu vou te falar uma coisa, te fazer uma pergunta. Uma pessoa que psicologicamente ela já tem os abalos por conta do diagnóstico dela. Aí você pega uma pessoa que já não está bem e você vai massacrar ela mais ainda? Porque era isso que faziam comigo na época. Eu já virei meme na internet, já fiz chamada de cara de sapo, já falaram do meu cabelo, já falaram que eu era uma péssima apresentadora. Péssima eu não digo, mas que eu dava uns vacilos, eu dava. Por quê? A pessoa começava a falar e eu começava a falar junto. Aquele costume da convidada travar meio que ficou no automático, então eu acabava falando mais como da cobra. Mas eu dei uma boa melhorada. Meu, tô passando o dedo aqui, eu comprei uns produtos e não usei. E aí eu vi que o produto tava pra vencer. Eu falei, não, tem que usar esse negócio lá que eu paguei muito caro nele.
Aí eu passo ali a mão, eu lembro que eu passei o produto. Voltando ao assunto. Então, eu falei do diagnóstico. Então, vamos lá. Depois que eu descobri o diagnóstico, comecei a tomar o Venvanse de 30 miligramas. E aí, eu comecei a ficar mais 220. E comecei a ir pro direito realmente, assim, de cabeça. Eu havia pego alguns casos ali, né, junto com o advogado, fazia meu estágio na Justiça do Trabalho, desde o trabalho. Mas, não tem emoção, gente, a Justiça do Trabalho. Mas, criminal mesmo, eu fugia, assim, não queria. Eu fui lá, tirei meu título de eleitor. Gente, o dia que eu tirei meu título de eleitor foi muito engraçado. Eu comecei a chorar. E aí o cara falou assim pra mim, tudo isso é pra votar? Eu falei, não, é porque eu nunca tive um título de eleitor na minha vida. Falei pra ele. Aí ficou olhando assim pra mim, né? 30 e poucos anos nas costas, não tenho título de eleitor. Só que eu ainda, mesmo tomando medicamento, ainda estava meio naquela deprê. E também eu tirei o meu RG de casada, dei entrada na carteirinha de estagiário. Quando a carteirinha de estagiário saiu, eu meio que engoli assim, um choro. Porque eu falei, se a carteira de estagiário saiu, a OAB também vai sair. Tem algumas pessoas que eu conheci nesses longos anos de faculdade que não conseguiram tirar a OAB. Não porque não passaram na prova, mas por questão de documentação. E eu morria de medo que isso também acontecesse comigo, mas graças a Deus não aconteceu. Então, quando eu vi a carteirinha de estagiário, nossa senhora, meu Deus, eu fiquei tão emocionada, porque eu dizia assim, cara, eu estou a 50% da minha realização, porque deu certo. E, nossa, eu fiquei muito feliz mesmo. Aí fui para colação de grau, porque aqui na cidade eles fazem colação de grau, não, gente, vai grau pra faculdade. Fui para solenidade, eu nem vi, quem viu para mim foi minha amiga Cláudia, que eu tinha pego a carteirinha de estagiário. Aí fui para solenidade, peguei minha carteirinha lá e comecei a ir atrás de. Eu tinha muito medo do fracasso. Eu tinha medo de fracassar como advogado. Isso são coisas que eu quase não me abro, assim, mas eu tinha muito medo na época, né? Isso nós estamos falando dessa ano de 2023. E aí teve uma entrevistada, se vocês olharem aí no podcast, as entrevistas mais antigas desse ano de 2023, teve uma entrevistada que tinha uma moça loira junto, uma médica, mulher bonita, velho, conheci ela no salão de cabeleireiro. Primeiro que o salão era de rico, né? Tanto que eu passei 2 meses juntando dinheiro pra fazer um cabelo lá. O cabeleireiro, o Ibrahim. Aí eu sou um homem bom, velho, no cabelo loiro. Só que lá é um salão, tipo, que o valor é acessível, assim, sabe? Bem difícil. É algo que eu tô falando pra vocês aí de um cabelo lá, tipo, quase um salário, pra vocês terem ideia. E eu conheci essa médica lá. E aí, do nada, ela me chamou e falou assim, Márcia, Deus tá falando comigo, posso participar do episódio com você? Eu falei, pode. A gravação é hoje. Eu chamei ela até pra ir no presente comigo. Ai, nossa, eu levantei assim, bem vi. E aí ela foi. E a gente tava ali conversando, e aí eu falei pra ela que, tipo, eu não gostava do meu rosto, que eu achava meu rosto muito redondo. E a gente conversando, aí ela falou, é porque você não tem queixo. Aí eu falei assim, não, porque quando eu emagreço eu tenho, e eu não consigo emagrecer. Falei pra ela, tô querendo fazer uma bariátrica. Ela olhou pra mim e falou assim, bariátrica não, você não precisa de bariátrica. Eu falei, mas eu não consigo emagrecer. Ela olhou pra mim e falou bem assim, uma mulher como você, com a história que você tem, você vem dizer pra mim que você não consegue emagrecer? E eu falei, ela falou, você consegue o que você quiser, meu, olha tudo que você já enfrentou na vida, falou desse jeito pra mim. Eu fiquei olhando assim, tipo, essa patricinha de Beverly Hills tá maluca, é? E fez sentido o que ela falou. Naquela época eu não me arrumava muito. Nossa, gente, se vocês verem. Nossa, que vergonha, né? Se vocês verem os primeiros episódios, eu ia meio zoada, né?
Quando eu fazia um coque assim, ó, meu Deus do céu, tinha vezes que eu tava de chinelo por baixo da. Meu Deus, eu era horrível demais. Eu não me cuidava, eu não gastava dinheiro com a maquiagem. Tanto que às vezes que eu me arrumava, é, todo mundo escrevia alguma coisa, né? Porque eu não, sei lá, não me pericatava muito. Eu não cuidava muito de unha. Nem a unha eu fazia direito. É isso. Tô me gritando aqui. Eu não me cuidava, tipo, não investia numa roupa, não investia em nada. E aí teve um episódio que a Thaís foi e eu conheci a Viviane, a doutora Viviane. A gente começou a andar junto e eu achava a Viviane linda demais. E eu falava que eu me inspirava muito nela. Até nós brigar. Até nós brigarmos. Mas nós já fez as pazes de novo. E, tipo, meu, ela sempre falava assim pra mim: faz hidratação no seu cabelo. Outra coisa que ela falava bastante: você tem que se arrumar, tem que andar mais arrumada. Hoje eu ainda comentei isso com ela. Ela falou assim: falava mesmo. Você tinha que hidratar o cabelo, que você era tão bonita e ficava andando relaxada. E eu fui fazer um atendimento no presídio, e ela foi comigo no primeiro atendimento. Olha só, pra vocês verem. Eu nunca. Não é que eu não queria, eu nunca me senti, nunca me encontrei no penal. Então vinha mais casos de família. Exemplo, eu na faculdade eu já colecionava vitória em processo. União estável. O rapaz gay com o seu companheiro. Esse companheiro processou ele pedindo reconhecimento da união estável, partilha de bens e indenização porque abandonou ele no hospital. Ele me procurou, nunca tinha visto ele na minha vida, foi indicação de uma moça. Gente, essa mulher falou assim pra mim: Márcia, você não tem ideia da força que os gays têm. Se você for boa para um, eles vão te indicar para todos. Falou desse jeito pra mim. Aí eu falei: mas o que aconteceu? Quando eu li o processo, eu fiquei chocada. E ele falou assim: Márcia, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei: o quê? Aí ele falou assim: meu, tipo, eu tava no sétimo, no oitavo semestre. Eu falei: o quê? Aí ele falou assim: eu sou soro positivo, mas foi ele que me passou. E eu, tipo, quê? Sabe quando você olha assim, você ficou horrorizada? E aí ele falou assim: eu não tenho esse dinheiro. E ele me persegue e tal. Cara, eu fui lá, peguei o processo, ele já tinha tomado revelia. Eu lembro que eu comecei a chorar pro Felipe falando assim: acho que foi culpa minha, porque eu que não sei fazer o cálculo. Aí o Felipe falou assim: Márcia, se o cliente é seu, quem cuida é você. Eu falei: não, porque eu sou advogada. E comecei a chorar. Eu falei: eu não quero mais isso, eu não quero mais. Gente, eu fiquei completamente desesperada. Aí ele me chamou e falou assim: vem cá, deixa eu te explicar. Existe matéria de fato e existe matéria de direito. O que é matéria de fato? Eu não sei. Aí o que é matéria de direito? Eu falei: piorou. Aí ele falou: pensa aí que eu arrumo a solução para você. Aí eu expliquei para ele que matéria de fato são fatos, aquilo que as partes falam entre si. E matéria de direitos são direitos seus garantidos em lei, que não existe nada que anule eles, porque é um direito seu. Alguns são direito líquido e certo, outros não. E aí ele me falou assim: então, você vai lá discutir pelo cliente agora pela matéria de direito. E o advogado dele ficou tumultuando no processo, dizendo que era revelia, até que o juiz deu uma esculachada nele, falando que não existia revelia numa situação daquela e tudo mais. Tá bom. Fui lá, juntei tudo, aí juntei tudo e falei: pega na mão de Deus e vai. Aí o juiz falou assim: que o que era fato, ele ia deixar de julgar porque tinha dado a revelia. E o que era de direito, ele iria julgar. E aí ele acatou toda a minha tese do fundamento dos princípios da união estável, do fundamento da união estável. E aí eu falei que não existe união estável numa casa onde mora 3, que não existe união estável com fotos em motel, que nem o fato de você ter um filho é considerado união estável.
Você tem que querer construir uma família com essa pessoa, ter um relacionamento contínuo, ter fotos, planos, tudo junto, e que não era o caso ali. E aí eu ganhei. Ai, meu Deus do céu, eu ganhei. Aí esse filho da mãe foi lá e recorreu pro tribunal. Aí eu fui lá e usei o mesmo fundamento, ganhei no tribunal também. Óbvio que o advogado dele não tinha inteligência para subir um recurso especial, porque é um direito do cara. O autor não conseguiu provar que ele era. Que ele convivia com o cara. E o cara conseguiu provar que não convivia com ele. Óbvio que o cara ia ganhar, né? E deu tudo certo. Então, e eu fiquei meio balançada e falei assim: não quero mais isso de novo, vou pro criminal. E aí, do lado do trabalho do meu marido, tinha um cara lá que ele era bandido. E aí ele foi preso. E aí veio um falso advogado e falou para a mulher dele que ela tinha que pagar 20 mil reais de fiança. Não, de fiança não, de suborno, porque senão ia cair outro BO pro marido dela. O marido dela já estava preso. Nada a ver o que ele falou. E aí ela comentou com meu marido. E aí o Ricardo veio me contar. E eu tenho um senso de justiceira. Aí eu me meti nesse BO. Eu me arrependo até o último dia da minha vida que eu entrei nisso daí. E aí eu fui lá, conversei com ela, e ela me explicou, aí eu fui atrás pra saber. E aí, caralho, velho, quando eu vi, mano, ele não tinha nenhum outro BO pra cair e o cara tava metendo louco. E o Dr. João, vocês já devem ter visto ele aqui já devem ter visto ele no podcast, não aqui. Eu pedi pro Dr. João puxar pra mim, porque ele faz parte das prerrogativas da OAB. Aquele cara era advogado. Aí o Dr. João puxou e falou, ele não é advogado. Aí o Dr. João foi e chamou ele, falou assim, por que o processo tá no nome de outra pessoa e você tá pegando dinheiro da família dizendo que você é advogado? Dr. João, viu? Aí ele foi e chamou o PTT pra mim, um falso advogado. E aí foi lá nessa mulher, nessa senhorinha, e falou assim, cadê aquela loira que veio aqui desse jeito? Eu quero o telefone dela, eu quero trocar umas ideias com ela. Isso o PCC, tá? Falando. Eu quero trocar umas ideias com ela porque se aconteceu alguma coisa com o meu advogado. E aí a mulher me ligou desesperada, falando, fala que você é meu parente. Eu falei, por que isso? Oxi, dá telefone. Ela falou, não, deixa isso pra lá. Eu falei, peraí que eu vou então. Aí eu falei pro meu esposo, tu fica aqui que eu vou lá. E ele, não, eu vou com você, não vou deixar você entrar na favela sozinho. Aí eu olhei pra cara dele, tipo, eu vou fazer de conta que ele me protege. Aí eu falei pra ele, tá bom, então vamos comigo. Sendo que, na verdade, quem protege ele sou eu, né? Ele não me protegeu antes, né? Porque agora, quando arruma briga, ele me defende. E aí a gente foi, chegando lá, não, aí eu liguei pra minha amiga Priscila, que ficou presa comigo e ela mora lá na comunidade. Aí eu liguei pra Priscila e falei, Priscila, tudo bom? Ela falou, deixa eu te falar, tem um cara aí assim, tem um PCC aí, você sabe quem que é? Ela falou, não é nada aqui. Ele veio corrido aí de outra quebrada e tá aqui mocosado, ele não é nada, olha eu falando na gíria, vamos mudar. Ele veio de outro bairro para cá e aqui ele se encontra escondido para que outras pessoas não o localizem. Ele não é nada aqui. Aí eu falei, e esse cara assim? Aí ela falou assim, eu também não sei quem que é ele. Eu falei, então, ele foi ficar umas ideias comigo, então eu vou aí. Porque a mulher não queria me passar, mas ele tá achando que eu sou o quê? Aí ela falou assim, então peraí que eu vou chamar o outro irmão. Meu cara. Vou chamar ali o outro e a gente vai lá. Que hora que você vai lá? Eu falei, tô querendo ir umas 4 horas. Ela falou, demorou. Aí nisso eu já tinha ligado pro Felipe, já tinha pedido pro Felipe puxar o processo para mim, ver o que eles tinham feito no processo. Aí eu liguei pro advogado que acompanhou o flagrante. Nisso eu liguei para uma outra amiga minha que trabalhava na Anhanguera, pedi para ela puxar a matrícula do cara, porque estava estranho, como que ele não está lá no quadro da ordem da OAB, mas ele dizia que era advogado. Aí eu falei, só se for de outro estado. Eu nunca imaginei que ele tava metendo louco, né? Tá bom. Aí pesquisamos, mano.
Lá vem. Ele não era advogado, ele era estudante de direito. Ele parou a faculdade, trancou por causa de falta de pagamento. Depois ele voltou e depois ele trancou de novo. E aí eu puxei mais além, porque ele me ameaçou, não me ameaçou, quer me levar para as ideias? Então, nunca ameace um advogado, porque ele descobre coisas que até o cão duvida. Eu fui lá, filha, pesquisar, pesquisei. O que eu achei? Ele tinha um contrato de prestação de serviço de cobrança. Ele tinha um MEI, não era um contrato, era um MEI. MEI não, era CNPJ, porque a razão social era com o sobrenome do advogado que ele trabalhava junto. Aí a advogada fez realmente o HC e ele falou que aquele HC era 15 mil reais. Um HC cheio de erro, cheio de problema, ai, foi um inferno. Mas enfim, cheguei já com tudo aqui na minha mão. Tá bom. Quando chegou lá na comunidade, eu falei assim pra Priscila, essa minha amiga, ele não é advogado, ele é falso advogado, ele é isso. Ela falou, vamos para as ideias. Eu falei, vamos para as ideias. Lá vai eu, né? Parecendo um pombo. E o Ricardo, do meu ladinho, parecendo um pombo, com o peito assim, estufado. Eu falei, agora esses caras vão ver. Chegamos lá na favela. Na Tamarutaca? É Tamarutaca? É Tamarutaca. Quando você retorna assim, você vai passar pelo local desse senhor, que eu não vou dar muitas vou descrever muito, né, porque ele é uma pessoa muito conhecida. Nós brigamos esses dias, filha, e ele. Aí, anda assim mais um pouco, você vai ver uma sinuca aqui. Ali, tava assim, de homens. E aí tinha uma muvuca de homens lá. Chegamos. Quem que eu encontro assim, na hora que eu chego? O PCC e o falso advogado. O falso advogado estava de chinelo, bermuda, aquelas barrigas chope e uma camiseta assim bem velhinha. Eu já achei meio estranho, porque eu falei, mano, os caras praticamente dormem de terno. Não, mas tudo bem, né? Não vou julgar, porque outro dia eu briguei com a mulher, falando que a mulher não era advogada, a mulher. Ela caminhou meus olhos tudo pro Felipe. Nossa senhora, meu Deus. Foi um rolê aquele dia que eu e o Felipe brigamos feio, mas tudo bem, fizemos as pazes depois. Voltando. Aí o falso advogado, tudo bem. Aí veio o PCC, né? Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu falei, você tem algum problema comigo? Que você tá atrás do meu contato? Ele falou assim, não, porque assim, como que ele falou? Essas ideias aí de ficar levando o meu advogado, que se acontecer alguma coisa com ele, eu falei, se acontecer alguma coisa com ele, vai acontecer o quê? Só pra eu saber. Aí eu virei pra ele e falei, você é advogado? E ele ficou quieto, ele não falou nada. E aí começou a bater boca. Eu falei, mano, você tá olhando sua cara, velho. Você vai me trazer pras ideias? Você vai me trazer pras ideias? Você tem certeza que você vai trazer eu pras ideias? E começou a discussão. E aí eu virei e falei assim, você pegou o dinheiro da família? Sim. Ele falou, não peguei. Eu falei, pegou, você pegou e você pegou. Sabe por que você pegou? Desse jeito. Não tinha nada a ver com o BO e o Márcio. Sabe por que você pegou? Aí eu falei pra ele, você pegou por causa disso. O investigador que você falou, ele não te viu, ele não te conhece. Você nem carteirinha da OAB você tinha para chegar lá e dar carteirada nele para poder ele trocar ideia com você. Liga pra advogada aí que você tá falando que tava com você. Aí ele pegou o celular e fingiu que tava ligando para ela e falou assim, bicho, já tá com o telefone desligado, não tem como falar agora. Eu falei, claro que não tem como falar. Você não vai conseguir provar o que você tá falando. E aí ele ficou discutindo daqui, discutindo de lá, e aí teve uma hora que eu dei uns gritos quando eu tava assim, ele falou, você tá tirando, meu? O fato de eu não estar no crime não quer dizer que eu deixei de ser criminosa não, tá? Você tá aí me tirando, maluco, você vem mentir na cara de pau. Como você deixa a família perder 20 pau assim? Tá maluco? Falei pra ele. E aí a Priscila virou e falou assim, peraí, o processo do cara tava com a Sandra Regina. A Sandra Regina, os caras ofereceram 800 mil pra ela, pra me tirar. Ela não aceita. Aí começou a falar, tipo, da conduta da juíza, que a juíza não é de negócio, entendeu? Não é corrupta. Ela só é... Isso aí ela é mesmo. Que ela não é corrupta.
E aí ela falou assim, peraí, se o processo estava correndo, como que você deixou o cara levar o dinheiro? E não vem com essa que arquivar o processo não, que não sei o que. É, a Priscila também já perdeu a paciência, porque viu que ele tava mentindo, e o outro irmão tava junto, lá, o outro PCC que ela trouxe. Ele ficou encostado, prestando atenção lá, né? E eu discutindo, e eu falei, não, você tá errado. Aí eu virei pro PCC e falei, né? Falei assim, mas ele é seu advogado? Ele falou, é. Eu falei, faz tempo? Ele falou, já tem um tempo aí sim. E aí eu falei assim, mano, como que o cara foi pra penitenciária e você fez um acordo? Você fez um acordo com o delegado, sendo que o cara já tava na penitenciária. Tem sentido o que você tá falando. É porque ele falou que tinha mais B.O. Mas ele tem mesmo. Ele tem um roubo de R$ 1 milhão, ele tem um monte de condenação de receptação, ele tem várias coisas. Então, lógico que ele tá com B.O. Mas não tem nenhum homicídio lá. Você tá mentindo, falei pra ele. Tá bom. Discutimos. Eu falei, tá aí agora, quem vai pegar o dinheiro de volta? Aí a Priscila falou, meu, isso aí tá errado. Aí vocês fez o cara perder dinheiro, que não sei o quê. Meu, eu sei que foi um bate-boca sem fim. No final eu virei pro cara e falei assim, e aí? Ele falou assim, como que ele falou? Eu falei assim pra ele, eu não vou falar pra OAB o que você tá fazendo, eu, Márcio. Agora eu já não garanto que os outros advogados vão fazer isso, porque eu já chamei uns 3 pra puxar se você era advogado ou não. E aí eu virei pra ele e falei assim, mas e aí, você é advogado ou não é? Você vai querer ser ridicularizado na frente de todo mundo? Porque se você digitar o meu CPF, vai aparecer lá a minha foto e vai aparecer a minha inscrição e o dia que eu me inscrevi. E lá vai aparecer estagiária, OAB, tal. E você? Nem isso você tem, cara. Eu puxei a sua matrícula na Anhanguera. Na hora que eu falei isso pra ele, que eu puxei a matrícula dele na Anhanguera, nossa, ele murchou assim. Depois ele foi preso, viu? Mas não foi por causa de mim, não. Aí eu virei pra ele e falei assim, você vai continuar falando isso? Você é advogado? Aí eu falei assim, eu vou te perguntar mais uma vez, você é advogado? Aí ele baixou a cabeça e falou assim, eu não sou advogado. Nossa, na hora que ele falou isso, meu marido só olhou assim pra mim e fez assim com a cabeça. A velhinha que tava do meu lado, ela falou, poxa, por que você fez isso comigo? Bem assim. Apesar que ela merecia mais. Ela mesma, a Jaqueline tá aqui falando que esses dias eu dei uns gritos com ela. Apesar que eu acho que merecia mais, ela merece esse tipo de profissional na vida dela. Porque ela me dá uma dor de cabeça, essa mulher. E aí, peguei o processo, liguei pra doutora Viviane e falei pra ela ir comigo lá na penitenciária. Ela fez isso, acredita? Lá no CDP. Aí ela foi comigo no CDP, chegou lá, encontrei com o preso. Aí encontrei com ela depois na padaria, ela contratou a gente. O caso veio com uma possível condenação de 11 anos, porque 2 réus já tinham pego 11 e ele era o terceiro réu e ele estava como mandante, a gente conseguiu absolver ele. Mano, a doutora Jaqueline, velho, fez o policial gaguejar. Produzimos prova para o outro assalto que ele estava que ele está sendo investigado. Conseguimos baixar a cadeia dele. Eu briguei com a Viviane, com a doutora Viviane, por conta deles, porque eu fiquei indignada, que tipo, ele tava numa receptação, e o cara tava preso, aquilo pra mim não entrava na minha cabeça. Só que a mulher dele acha que ele é inocente, entendeu? Que ele rouba laranja, ela acha, sabe? E eu sempre dando ali a maior atenção pra ela, sempre buscando ali, e tipo, era final de ano, a Viviane foi pra praia, ela falou, não tem o que fazer, Márcia. Tem que esperar o recesso acabar e a gente resolver. Ele tem várias receptações, a Viviane falou pra mim. Aí eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa, que não sei o quê. E eu comecei a culpar a Viviane. Tipo, ela não tá fazendo nada. E na verdade eu não tinha mesmo o que fazer. E aí eu liguei pro meu amigo Felipe Casimiro e falei pra ele, o que eu faço? Ele falou, você vai fazer um HC e você vai impetrar. Eu falei, eu? Aí ele falou, você. Eu falei, mas como que eu vou impetrar na carteirinha da OAB? Aí ele falou assim, Márcia, qualquer pessoa pode fazer um HC e você vai fazer. Cara, ele ficou até 15 para meia-noite comigo no telefone, me explicando documento por documento, fundamentação jurídica. Ele corrigiu o meu HC. Era a véspera de Natal, era semana, era dia 22 de dezembro, assim, mais ou menos, porque 2 dias depois, é isso mesmo, entre o dia 21 e dia 22 de dezembro. Eu queria ver se o homem saía.
E não saiu, não. Ele ficou preso, velho. Eu briguei com a Viviane e perdi a amizade da mulher. E, e aí veio o mês de janeiro. E aí eu perdi a amizade dela. Aí eu chamei a doutora Jaqueline para ela fazer o processo junto comigo. E aí ela falou, não, eu faço. E aí a Jaque já correu e tal. E eu parei de falar com a mulher. Depois a gente voltou a se falar, né? Mas eu e ela era assim, cara. Mas era muito grudada. Eu tinha ela como, sabe, tipo, uma amizade, assim, que eu não era acostumada a ter. Teve um dia que a gente foi no escritório do Dr. Robson Dantas. Ai, meu sonho era conhecer aquele escritório, gente. Eu me senti rico o dia que eu fui lá. E a gente tava lá e tal, conversando. Aí eu falei assim: ah, não sou acostumada a comer isso. Essas comidas aí que vocês comem é muito esquisito, não sei o quê. Aí ela falou: Márcia, posso te oferecer uma experiência gastronômica? Aí eu falei: pode, ela vai me levar no shopping. Shopping Guatemi. Guatemi não, cara. No JK. É, JK, onde tem aquelas. Como é que chama, meu? Aquelas marcas. Não tem nem McDonald's ali. Não tem nem McDonald's lá dentro, isso mesmo. E aí ela me levou pra comer um camarão desse tamanho. Meu Deus, o camarão era bom demais, porque o macarrão era ruim. Só que, gente, quando ela foi pagar a conta, meu Deus do céu, doeu no meu coração. Eu só vi uns zeros, assim. Mas ela era rica, né? Ela é herdeira. A mãe dela, infelizmente, faleceu. Ela acabou herdando alguns milhões, né? Então ela podia pagar aquilo ali. Eu não podia, não. E aí ela foi e eu comi ali e eu olhei aquele restaurante, aquele povo, todo muito, muito bem arrumado, sabe? Eu parecendo uma doida. Doida não, né? Que eu tava até que arrumadinha. Estava de social, eu estava de sapato social, porque eu tinha ido no escritório do Dr. Robson. Mas eu olhei aquilo e fiquei assim, jogada. Eu falei, gente, que deve ser muito bom ser rico, né? Só que aquilo ali, ela faz com frequência. Tipo, pra mim era a primeira vez. E ela não, ela faz com frequência. E tinha um negócio lá picado, colorido. Eu não como comida colorida. Me dá, sei lá, até uma aflição de ver. E ela comia aquilo com uma vontade. Depois eu falei, o que você vai comer? Ela não sei o que de búfala. E eu, ai meu Deus, eu vou vomitar. Pobre desgraça. Tá bom. Comi um macarrão, fiquei feliz, uns camarão desse tamanho. Cheguei em casa como se eu tivesse feito uma coisa assim de outro mundo, contando pro Ricardo, tô feliz, né? Chego na frente da minha casa, tá os playboy do prédio de cima. Nesse prédio você consegue observar o tipo de carro que tem. Mercedes, Porsche, desde as atuais, as mais antigas, Ferrari das mais antigas. Pra você ter ideia, um apartamento lá para você comprar é 1,5 milhão. E o aluguel de um é de 10 mil para cima, tá? Não é uma coisa assim muito simples, né? E aí a gente viu os playboy lá, e eu e ela começamos a filmar, assim, ó, tipo, de dentro do carro, que eu falei, eu vou filmar e vou lá falar pra eles, vou chamar o pai de vocês, viu? Pra contar que vocês estão fumando maconha aqui. Tinha acabado de chegar uma Mercedes bonita, branca, coisa mais linda, com os playboy dentro. Os meninos loiros, assim, sabe? Outros com cara de nerd, e uma menina com uma cara de Valentina, né? Tipo os nerds e a Valentina. Meu, a gente começou a rir, e aí eles viram que a gente tava vindo correndo. Eles não se mandaram, velho. Tem uma bolsa de marca que eu tenho, que eu ando com ela pra cima e pra baixo. Foi ela que me deu. Foi a primeira bolsa de marca que eu ganhei na vida. Foi ela que me deu. Aonde eu vou com essa bolsa? Meu marido do dia me deu, no dia dos namorados, me deu uma bolsa e ele falou que era porque onde eu ia com essa bolsa. Eu falei, mas sabe quanto custa essa bolsa? Eu olhei pra ele. Então, onde eu vou com essa bolsa? Pra vocês terem ideia de quanto a gente era próximo. Se falava todos os dias, e por causa desse mardito desse homem, eu rompi a amizade com ela. No final das contas, sabe o que aconteceu? A gente cuidou de 4 processos dele. 4. Ele foi condenado. A Jaque teve que denunciar a juíza no Conselho Nacional de Justiça, porque ela não queria dar a guia de execução. E ela não entendia a gravidade dos processos do marido. O marido se fazia de sonso, dizendo assim que ele já tinha pago tudo. Eu até perguntei assim para ele, se esse raciocínio seu fosse certo, não existia reincidência no país, né? Absolvemos ele de alguns. Ele pegou a pena mínima.
Depois da mínima conseguiu baixar mais ainda, ele ficou sem dever mais nada. Eles contrataram, eles não nos contrataram para execução, mas a gente fez o semiaberto dele. Quando ele ganhou o semiaberto, ele estava no regime fechado, eu fiquei ligando lá na tumultuada no fórum, tipo assim, o juiz soube na quinta que ele estava em regime fechado, na sexta o juiz transferiu ele. O MP pediu o criminológico, receptação criminológica. Fui lá, briguei, fundamentei, o juiz deu o semiaberto. Ele já estava no lapso do RA, pediu o RA, o MP já tinha dado ok, aí veio o juiz. Aí o que a mulher dele faz? Contrata um advogado, coloca no processo, assina ela uma procuração e vira pra mim e fala que eu não fiz nada, que a gente não fez nada. Ah, mas eu surtei com aquela véia. Falei, é o quê? Meu filho, o quê? Pau sem fim com aquela mulher. E eu fiz o despacho com o juiz. Eu aqui, ó, fiz o despacho com o juiz. E o juiz deu a liberdade dele. O juiz me mandou por e-mail. Mandou bem assim pra mim por e-mail. Te ajuda em mais alguma coisa? Já foi concedido o benefício. O advogado ligou para ela e disse que o cara tinha ido embora porque ele tinha feito do processo, sendo que, na verdade, ele pediu a habilitação, não fez porra nenhuma e subiu um HC com a fundamentação toda errada, falando que o cara era primário, umas conversas nada a ver, pedindo para que não fosse acatado o pedido de criminológico. Meu, já tinha sido feito outra coisa, não tinha nada a ver o que ele tinha falado. Aí eu chamei ela. Aí ela foi, porque eu falei assim pra ela, olha, você pode contratar outro advogado a hora que você quiser, mas só depois que sair a decisão do juiz, porque ele vai embora. E eu sei que ele vai. E aí ela foi e mentiu pra mim, falou que tinha sido outra pessoa que tinha contratado, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei, esse advogado deve ser nóia, deve estar usando maconha, velho. Porque maconha não é nóia, né? Eu acho que tá fumando um crack mesmo. Como que você junta uma procuração de um terceiro e ainda reconhece firma? Tá bom. O cara saiu. Aí eu fui lá e denunciei o advogado na OAB. Meu, mas eu fiz um barraco. Mas eu fiz um barraco com o Felipe por causa disso. Que eu falava assim, tem que representar ele na OAB. Olha o que ele fez, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, calma, faz aí a representação que eu subo. Fiz a representação. O Felipe subiu. Na hora que subiu a representação, ele falou pra ela. Ela ainda veio falar pra mim, ele me contou que você subiu a representação. Mas eu não dispensei o advogado da outra vez também? Eu falei, tá, mas quando eu dispensei o advogado, eu não tinha feito porra nenhuma. Agora eu não, eu fui pra ideia por causa de você. Seu marido não catou uma cadeia de 11 anos graças a gente. Seu marido tá na rua graças a gente. Ah, mas foi o outro advogado que fez. Ele falou aqui pra mim, eu falei, então ele mentiu pra você, porque você é fácil de ser enganada. Então por isso que ele mentiu pra você. Você entendeu? Porque você escuta o que o outro fala, se te agrada, mesmo sendo mentira, você vai naquilo. E eu nunca prometi a liberdade do seu marido. Você que ficava na minha orelha falando, mas quando que ele vem embora? Quando que ele vem embora? Tratando ele como se ele fosse inocente. Tá bom. O cara vem embora pra rua, ela já começou a dar problema nos pagamentos. E aí que o negócio pegou fogo. Sei que eu discuti. Eu acho que eu não vou pôr o áudio, não vou pôr. Não foi nada. Ver aqui. Eu vi, eu fui, eu estava. A Jaqueline daqui, que ela ouviu. Ela não quer colocar o áudio, não. Eu mandei aqui, ó, em outubro, na hora que eu saí aqui, saiu o nome daquela. A juíza pediu a conduta do fulano para dar a liberdade dele. O Felipe falou com ela hoje de manhã e ela já deu em menos de 1 hora. Oremos que já está chegando o fim. Tudo eu aqui, ó. Aquela malha agradecida. Ela não me mandou no grupo, não, pro doutor ouvir. Ela me chamou no particular. Acho que tem aqui. Acho que foi um desses últimos aqui. Mano, foi treta, viu, mano? Deixa eu ver. Acho que foi um desses aqui de cima. Foi no dia que a gente tava fazendo as coisas. Eu mandei até, eu não vou mostrar, mas eu mandei até aqui provando que, tipo, que ele tava metendo louco. Viu? Foi no dia que a gente tava fazendo as coisas do aniversário da mulher. Mas é o seguinte, não, você quer que a gente toque umas ideias e eu levo pra você provado que nenhum advogado fez porra nenhuma? Que quem fez foi a sua mulher está mentindo pra você, tá? Segunda coisa que eu vou te falar também, no dia 22 agora, tem uma audiência com aquele advogado justamente por conta dessas mentiras que ele contou pra vocês, tá?
E deixa eu falar uma coisa para você. A sua execução, a sua esposa contratou outro advogado. Ela não está com a gente. Então, se a viatura foi atrás de você, você procura o advogado que está na sua execução. Mas também isso não tem como ter acontecido. Porque eu vi o Dr. Felipe enviar para sua esposa um relatório aonde lá está escrito, e muito bem explicado, até de uma forma bem tranquila para se compreender, que o senhor ganhou a sua sentença, que nós conseguimos baixar a sua cadeia para 1 ano e 4 meses. Se você teve que contratar um advogado aí, o senhor procure esse advogado que está habilitado na sua execução, porque a sua execução, você não contratou a gente. Mas vamos fazer o seguinte, para ficar bem esclarecido tudo isso, você está dizendo para mim que você tem os seus papéis aí, que foi o outro advogado que fez a sua transferência. Quando você foi transferido, o outro advogado sequer estava no processo, foi um pedido nosso, e isso eu tenho como provar. Então a gente vai fazer o seguinte, essa semana está bem corrido para mim por conta do aniversário da minha filha, mas semana que vem não está. Então na semana que vem eu vou imprimir toda a documentação que eu tenho, nós vamos sentar e a gente troca umas ideias, seja com o PCC, com o PQDC, seja eu e você, seja quem for. Porque independente de hoje, né, eu trabalhar no judiciário, eu sou malandra. Eu sei muito bem como as coisas funcionam. Não gosto de mentira, não gosto de disse não me disse, e a sua esposa mentiu. Sua esposa mentiu no momento que ela falou que não foi ela que contratou o advogado. Sua esposa mentiu no momento que ela vem dizer pra mim que você ia embora no mês de junho e você não foi. A sua esposa é uma mal agradecida. Eu fiz tudo que eu pude por você, mais do que eu que devia, porque eu falei pra ela, até o que vocês estão pagando ainda tá barato, pela dor de cabeça que ela me trouxe, tá? Eu fiz tudo que eu pude e que eu não pude, pra ela simplesmente virar pra mim e acreditar num advogado que ele mente. E eu tenho como provar que ele mente, tá? Porque tudo foi documentado. Ou você acha que a gente ia denunciar ele na OAB simplesmente de alegre? Que a gente ia denunciar ele só porque eu fiquei com raiva? Não, a gente denunciou ele porque ele é mentiroso. Porque ele está mentindo para você. Aí esse processo de execução, ele não está no contrato que assinou, tá? Ele foi feito de forma gratuita para você. Só que quem te colocou em liberdade fomos nós. Eu já cansei de dizer isso. E esse áudio seu aqui, eu acabei de encaminhar ele pro doutor, porque no dia da audiência, no dia 22, eu vou colocar lá para os outros advogados ouvir. Porque esse advogado, tudo isso que tá acontecendo é por causa da mentira desse advogado. E aí eu vou ensinar para ele como que se briga igual gente grande, sabe? Porque eu acho uma puta de uma sacanagem um negócio desse. E ela acredita naquilo que é mais fácil para ela. O que mais me surpreende... Você tirou um dia, sabe também como a cadeia funciona. Você não ia ficar no CDP, você ia ser transferido. Aí o advogado vem, conta uma história fiada pra vocês acreditam. Mas peraí, como assim? Eu mostro o documento, eu envio o documento e mesmo assim não acredita, então a gente vai fazer isso. A gente vai trocar umas ideias, assim, pessoalmente, seja como eu te disse, com o PCC, com o PC do quê, seja com quem for. Pra isso ficar muito bem esclarecido. Aí você me mostra esses papéis que você tem, que esse advogado tá falando, que eu te mostro os que eu tenho, e aí vamos ver quem tá falando a verdade. Eu te mostro todos os pedidos que foram feitos. Vamos ver quem é que tá falando a verdade? Porque eu sei quem eu vou. Agora eu quero ver se ele tá. Não é à toa que dia 22 agora, quando tiver audiência, pra ele não ser lá afastado e perder o direito de exercer a profissão dele aí durante alguns meses, ele vai ter que desmentir tudo pra vocês. Só que ele vai ter que desmentir na nossa frente. Aí eu quero ver. Será que isso vai ser resolvido mesmo? Gente, vocês têm que parar. Sabe o que eu acho engraçado? É a ingratidão de vocês. Porque na hora que tava aí, gente arrancando dinheiro de vocês, você aí cheio de cadeia, aí era Márcia no céu, era Deus no céu e Márcia na terra. Aí agora me aparece esse advogado mentiroso, aí você vem me falar que por causa da sua execução, a polícia foi aí. Mentira, a polícia não foi aí por causa de execução. Ela pode ter ido por conta de qualquer coisa, mas por conta da execução não foi. E a execução não está no contrato, tá bom? A execução, vou voltar a repetir, sendo redundante. A execução, a sua esposa colocou outro advogado depois de eu ter feito o seu pedido de liberdade, tá? Porque até o HC que ele fez errado. Então ele pode ter ido por qualquer motivo, menos por conta da execução. Mas se foi, resolva como um advogado que a sua esposa contratou. Porque os processos que você contratou a gente, um, você foi absolvido numa cadeia de 11 anos, o segundo, que você foi condenado a 2 anos e 4 meses, ele caiu para 1 ano e 4 meses, e o juiz pediu a extinção da pena, inclusive eu mandei para sua esposa, mandei para o Dr. Felipe e ele mandou para sua esposa, o pedido que nós fizemos, foi dado bate na sua extinção, essa advogada que você contratou, ela entrou com o pedido de indulto para você não pagar 24 dias de multa, e agora a polícia foi aí por causa dessa execução. É estranho isso daí, né? Falei mesmo. Acho que teve mais um aqui me xingando. Ó, aqui, só pra você ver a sua execução, tá? Aqui o próprio tribunal mandou avisar que você tinha ganho a sua cadeia, tá? Que ela tinha caído aí pro tempo que caiu. Inclusive, aqui, o próprio Ministério Público tá pedindo extinção. Mas você tá falando que a polícia foi atrás de você por causa disso, e engraçado que ela te deixou aí, né? Não te levou. Aqui, a sua sentença de 4 meses, a gente não aceitou, tá? A sua esposa não contratou esse recurso, tá? Mas nós entramos de forma gratuita, tá bom? Porque a gente não aceitou uma cadeia de 2 anos e 4 meses. Aí desses 2 anos e 4 meses, ela caiu para 1 ano e 6 meses. Então foi solicitado que você entrasse, né, ali e colocasse você em liberdade ou em regime mais brando devido aí a quantidade de tempo que você ganhou aí da sentença, tá? Então o que a gente fez? A gente foi lá e pediu a extinção da sua pena. E aí ela caiu. Então quando você vem falar alguma coisa assim, que você fala que você tem documento, tudo bem. Se você tem, perfeito. Agora, é muito curioso você ter documento contrário do que está no processo. Porque eu guardo tudo que vem de vocês, porque eu já percebi como que é. Desde quando eu percebi eu comecei a documentar tudo. Ele me mandava um áudio, eu documentava. Ele me mandava uma mensagem, eu documentava, tudo eu documentava. Então eu tenho todo o andamento processual, desde o começo, tá? Então tá aí pra você. E se você precisar, como eu te disse, semana que vem, o que a gente vai fazer? Eu vou imprimir tudo que eu tenho e aí a gente vai conversar. Se você quiser conversar comigo, perfeito. Se você não quiser conversar comigo, quiser conversar com o PCC, com o PC do que, também não tem problema pra mim.
já viu eu ia aí nas ideias justamente até por causa de você, porque tinham pego seu dinheiro lá e tava enganando a sua mulher. Ela já viu que eu vou de peito aberto, eu não tô nem aí, eu certo, eu quero ver quem que vai fazer eu passar por errada. Que é neste caso o que tá acontecendo. Você, até o momento, não se mostrou ser uma pessoa mal agradecida, mas a sua esposa é. Ela é mal agradecida. E aquele dia eu desliguei o telefone nervosa com ela, porque eu achei o cúmulo do absurdo ela acreditar na mentira do advogado. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você provar. E mesmo assim ela acreditar. Não é à toa que agora, dia 22, a gente tem uma audiência com ele. Se ele aparecer, né? Porque eu acho bem difícil. Depois eu mandei ele falar pra mulher dele que ele era bandido. Tudo que eu conversava com você, eu gravava, tá? Eu gravava uma porque eu precisava e outra porque eu não sei se você se recorda, mas eu te pedi a sua autorização para gravar a conversa com você. Inclusive, essa conversa está lá no processo administrativo da OAB, quando você falou para mim que não contratou nenhum advogado. Você nunca verbalizou que se dependesse de você, você tinha dispensado a gente. Muito pelo contrário. Você sempre falou muito bem com a gente, sempre elogiando, falando que entendia, que estava tudo bem. Aí agora que você está vindo falar isso, mas você nunca falou. E só para você saber, eu sempre documentei os nossos atendimentos, inclusive até a sua cadeia lá, que você pegou 11 anos e a gente conseguiu ali produzir prova no processo lá que você está sendo acusado de roubo, e principalmente nesse aqui que estava sendo acusado de roubo também, a gente produziu ali, né, provas bastante importantes para dentro do processo, então tudo eu documento. No seu áudio você falou para mim, né, que se dependesse de você ficava com a gente, não. Você não falou isso. Você nunca falou isso, tá? Quem que vinha com essas conversas era a sua esposa, dizendo que você tinha falado. E quando a gente perguntava pra você, baseado em quem você estava falando isso, por que você estava insatisfeito com o trabalho, você dizia que não era você, e sim a sua esposa. E quando a gente ia falar com ela dizia que não entendia por que você estava dizendo isso, sendo que era você que estava falando, e jogava um pro outro, tá? Isso aqui é só pra você saber que eu tenho tudo documentado. Você falou pra mim que tem todos os seus papéis aí, você tá me chamando praticamente de mentirosa. E eu não vou aceitar esse tipo de comportamento. Então a gente vai resolver isso. Eu só tô te mostrando aqui que eu tenho tudo documentado também, tá bom? E aí semana que vem, que eu vou estar mais tranquila, porque vai ter passado o aniversário da minha filha, eu vou ir pra gente conversar. E aí eu vou pessoalmente, levo todos os documentos que eu tenho, tá bom? Sei que tinha entrado o áudio do homem. Aí eu acho que é esse aqui que eu mandei ele falar. O que eu trato a sua esposa é conforme ela me trata. Sempre tratei ela com respeito e com educação. Até ela começar. Esse áudio aqui é porque ele falou que eu ficava tratando a esposa dele com palavrão. Eu falei, não é palavrão não, é que eu grito com ela mesmo, porque ela fica me tirando. A mentirar e me passar como mentirosa. Entende? Se ela quer respeito, ela tem que começar a me respeitar. Se eu te respeitasse ela mesmo de verdade, eu ia concordar com você. Não tem nada seu pra mim entrar. Tudo que tinha seu, a gente já fez. A única coisa sua que tem, que tá em aberto, que essa eu vou brigar até o fim, que ninguém vai entrar, é aquele seu lá do seu roubo de R$1 milhão que você tá sendo acusado, dos pneus lá, porque nós produzimos provas pra te defender naquele processo. Inclusive, já fizeram até os testes lá de digital, não achou nada seu, que foi o dia que eu discuti com a sua esposa, porque ela acha que você é santo. Eu acho que você deveria contar pra ela a verdade dos corres que você faz. Porque quando a gente vai conversar com ela, ela começa a discutir como se fosse nós que estivéssemos acusando você. E não é. Se você quer que eu respeite a sua esposa, peça pra ela também me respeitar, porque eu não sou mentirosa, entende? Eu tenho uma coisa que me tira do sério, é ser passada pra trás. Ou principalmente me fazer de trouxa. Eu me sinto assim, tirada. E você é malandro. Você tá no meio de umas ideias, aí vem alguém te tira, você vai se comportar como? Você só vai olhar pra cara da pessoa, da hora legal, você tá certo, você sabe que você não vai fazer isso. Você vai pra cima, você vai brigar, você vai provar que você tá certo, comigo eu sou do mesmo jeito. Eu não aceito o que ela falou pra mim, eu não aceito o que ela fez, de ter passado a gente pra trás, ter colocado outro advogado, ter mentido que foi outra pessoa que contratou, eu não aceito isso. E até agora eu nem desrespeitei ela, eu tô falando com ela normal, eu só falei com ela do jeito mais sério. E se isso pra ela é desrespeito, lamento informar, ela me tirou, certo? Se ela quer ser respeitada, ela também tem que me respeitar. E eu sei que vocês vão continuar pagando, até porque eu acho que vocês é malandro, né? O serviço foi prestado, se você tá na rua não é por causa de outro advogado, não. Tanto que quinta-feira vamos ver se ele vai aparecer lá, porque eu vou gravar. Assim como eu gravo todas as conversas com você, eu vou gravar também conversando com ele. E se ele não aparecer, é pior, né? Porque ele vai ter a OAB dele suspensa. Aí eu quero ver como que ele vai advogar. Só um pedaço do vídeo dele falando que eu quero saber qual é o score que eu não falo pra ela. Eu nem respondi, eu ignorei, sabe? Eu me arrependo. Esse processo custou quase R$100 mil pra eles. Eu devia ter cobrado 200. Eu sei que não pode ficar falando valor, mas não é esse, é que são vários. Deu um montante de quase 100 mil. Eu devia ter cobrado 200, só pela raiva, pelo estresse que eu passei. Eu sei que eu peguei um trauma de processo criminal por causa desse cara, porque, mano, eu dei a minha vida e no final ainda o processo que ele me contratou e eu saí por errado. E eu falei pra eles que se ele me pegar, eu vale pra vida. Aí eu coloquei no grupo, o Felipe falou, Márcio, você vai tomar problema? Porque, mano, se alguém for na delegacia e depois vai lá na OAB, fia, você esquece a OAB. E eu falei, você acha que pode ir pra me levar na delegacia, na OAB? Eu falei só pra ele saber que eu não sou besta. Moral da história, eu não falo mais com eles, não quero mais saber deles, mas eu mando lá como é que fala? As movimentações, né, do que acontece e eles ficaram com medo, viu? Porque eu falei que eu levei eles pra ideia. E aí o marido da doutora Jaqueline, no dia do aniversário da Mirella, ele falava assim,
Isso aí, Márcia. Aí o Ricardo, aí a Jaque falava, mano, vocês dois é igual, velho. Eu falei, ele falava, isso aí, tem que apavorar mesmo. Eu falei, você acha me tirando, mano, desse jeito. E moral da história. Tentando ser estranho. Quando Eu não gosto de. cliente não vou dizer cliente, não, porque não são todos que são assim. Mas ajude um miserável e morra no lugar dele. Tenha dó de um miserável e morra no lugar dele. É sério. Tem dó do miserável, morre no lugar dele. A jeito de família também, mas hoje o que aconteceu? A Jaque tá participando. É bom. Pior. E eu queria mudar meu jeito, mas eu não consigo, eu me dedico demais. E o ser humano, ele é um pouco difícil para reconhecer, sabe? E talvez eu vá pro direito bancário, porque daí não tem como ninguém me perturbar. Não, minto, eu quero fazer concurso público, eu acho. Vou pra defensoria pública. Porque eu não trabalho, não faço nada, só os meus estagiários que vão fazer. Aí que eu vou trabalhar mais mesmo. Tá maluco, velho. Enfim. E aí o Felipe comeu o meu rabo. Aí, marcaram. Sabe essa audiência da treta que eu tô falando toda hora? Vocês nem sabem o que aconteceu. Chegou no dia 21, 10 horas da noite, falei pro Felipe, amanhã eu vou falar, que não sei o quê, que não sei o quê. Ele falou assim, eu não sei, porque eu não vou participar da audiência. Eu, quê? Aí ele falou, não, vou falar com a doutora Jaqueline, ela que vai. Nossa, aí começou a guerra. Meu Deus, eu quebrei o pau com esse homem. Eu falei pra ele assim, que se ele chamasse a Jaqueline, eu parava de falar com ele. E aí ele falou assim, eu não engoli isso aqui ainda não. Eu falei, então bebe água pra você engolir. Mano do céu. Esse homem parou de falar comigo dia 22, dia 23. Ele só voltou a falar comigo dia 24. Não, mas vocês não sabem. Eu tretando com ele, falando, eu vou passar um subestabelecimento pra não sei quem, eu vou arrumar outro advogado. Meu Felipe, tá doendo na minha alma o que você tá fazendo comigo, tá doendo na minha alma. E tava, meu Deus do céu, eu senti uma dor no meu coração, que eu nunca imaginei que eu gostava desse homem. E aí eu falei, porra, mano, o único amigo que eu tenho, você fica fazendo isso comigo. Ele cagou pra mim. Tá bom. Aí eu falei assim, ei, Felipe, não, aí ele não queria me atender. Aí eu peguei e liguei o telefone lá do escritório do Ricardo. Ele não atendeu, ele não conhecia aquele número. Aí ele chamou a Jaqueline, sabendo que ele estava comigo, só pra eu ver que ele falou com ele e não comigo. Tá bom. Jaqueline que tá aqui, que tá falando. Tá aqui. Tá bom. Um dia antes eu falei assim, e aí, liguei pra ele, né? Esperei o dia inteiro, liguei pra ele. Falei, e aí, Felipe, você vai vir no aniversário da Mirella, não vai? Qual que é as ideias aí? Eu quero saber. Porque assim, se você não for vir, beleza, mas eu preciso saber, porque eu fiz um monte de coisa pra você, eu fiz um monte de caneca pra ele, que eu queria agradar ele. E ele falou assim, eu vou no aniversário da Mirella, vou dar um presente pra ela, como ele falou? Nem trouxe o presente, viu? Vou dar um presente pra ela e depois eu vou embora. Fala assim pra mim. Vou ficar só um pouco, depois eu vou embora porque eu tenho... Como que é o nome da cerimônia? Corpus Christi, não? Mano, é uma cerimônia que todo religioso faz. Então eu falei pra ele, cara, você vai pra uma religião dessa e tá amargurado desse jeito. Ele falou que ele não poderia beber porque ele ia pra esse negócio aí. Santa Ceia! E eu fiquei, mas por que a pessoa faz Santa Ceia? Eu falei, meu homem é amargurado com a vida pra Santa Ceia? Tá bom, ele veio. Aí a esposa dele, a Bia, falou assim, Márcia, você não pode contar suas fraquezas pros seus inimigos. E eu falei, inimigo. Foi muito engraçado. Ela, não, eu tô falando assim, ele já sabe seu ponto fraco. Ele ficou todo seco comigo. Depois ele não aguentou, veio me dar um abraço e um beijo na testa, que ele sempre faz isso quando ele me vê, porque ele tem 3 metros de altura, né? Porque 2 é pouco. E aí, fui embora. Eu falei, tá vendo que essa desgraça a família trouxe pra mim? Até com o homem tava brigando. Porque eu não queria que a Jaque fosse pra audiência. Porque a Jaque, ela não ia metralhar o advogado, não. Tinha 2 opções de acontecer. Eu falei pra ela, ou eu ia olhar pra ele e falar, tá bom, doutor, só fala lá que você não fez nada. Ou ela ia virar pra ele e falar, vai se fuder. E desligava te chamando. Eu não queria correr esse risco. Eu queria guerra, tiro e bomba. Eu queria ver cabeça raspada, nego apanhando, né? Isso aqui. Tá bom. Não deu pra audiência. Eu falei que o advogado não ia, mas foi a gente.
Tá bom, tudo bem, beleza. Aí, na segunda-feira, eu não liguei pra ele. Não, eu liguei pra ele e falei assim, Felipe, e aí, a gente precisa conversar. Você vai ficar brigado comigo ou não? Aí ele falou assim, vou analisar como vai ficar a nossa relação daqui pra frente. Aí eu comecei a rir, que eu falei, mano, ele tá me tirando, né? Aí ele riu, eu já senti que, ufa, glória a Deus, senhor, já tudo bem. Quando foi na terça, eu sumi o dia inteiro, não liguei pra ele. Aí, na finalzinho da tarde, ele me chamou, tá tudo bem? Por que você não me ligou hoje? Não, foi na segunda. Não, na segunda. Foi na segunda? Foi que ele te ligou, que aí você falou assim, é só eu sumir um pouquinho que ele já fica me procurando. A gente tá Ah, é gravando. verdade, foi na segunda-feira. Ah, foi! Depois eu fiz isso com ele. Eu que dei o chá de sumiço e ele me ligou. Eu não sei o que ele tem, mas a gente é muito amigo. E a ausência dele na minha vida tem um impacto, porque tudo eu ligo pra ele. Qualquer coisa eu ligo pra ele. Tá no B.O., eu ligo pra ele. Tô com raiva do Ricardo, eu ligo pra ele. Tô com problema, eu ligo pra ele. Quando ele me atende, ele atende assim. E aí, parça, eu já sei que, tipo, não tem ninguém perto. Aí a gente já começa a rir, a gente fica rindo, tirando sarro da cara dos outros. A gente fofoca junto. Tem dia que, um dia eu tava na padaria, ele me ligou. Uma fofoca. E assim, ele. Eu, quem? Ele pode falar, eu posso, conta, conta. Tipo, é esse nível de amizade. Aí era uma advogada que a gente conhece em comum, que ele tomou uma representação porque a mulher pegou o dinheiro da cliente e, ó, sumiu no mundo. E aí ele teve que pagar do bolso dele o dinheiro de volta. E ele tava me contando. E ele falou assim, cobra ela, Mar, dá um apavoro nela lá. Meu filho, eu já arrumou os B.O. E você que arrumou, você sabe que ela é safada? Problema seu. Eu falei, outro dia eu ia expor ela na internet, porque ela tava me expondo. Eu depois mudei de ideia, porque eu falei, a vida dela tá desgraçada demais. Pra eu ir lá desgraçar. E aí, a gente tem esse nível de amizade. Eu, às vezes, quero contar pra ele, quero falar assim, Felipe, tem uma fofoca pra te contar. Ele, na hora, me atende. Eu falei assim, já sei como fazer você atender o telefone. A mãe do filho do meu enteado, o que que ele fez? Ele pegou uma foto dela e escreveu meu nome embaixo, o melhor amiga da Márcia. Ele ia atrás da vida da mulher pra ver, porque ele falava assim que não aguentava mais de tanto que eu falava. Então, tipo assim, a gente tem uma amizade boa, então a ausência dele tinha um impacto na minha vida, eu fiquei desesperada, mas nossa, doeu no meu coração. Aí o Ricardo me vira e fala assim, nossa, se eu ficar sem falar com você assim, também ia ficar desse jeito? Eu, não, óbvio que não. Você fala, pô, nada a ver, meu, eu tô falando do cara que a gente se fala todos os dias. Você é meu marido, é diferente, entendeu? Falei pra ele. Eu achei que não existia amizade entre mulher e homem, mas existe. Quando a mulher é que nem eu, né? Que eu não sei as outras. E quando o homem é que nem o Felipe, que ele morre pela esposa dele. É lindo de ver. Então, ele é meu exemplo. Hoje ele perguntou pra mim se a mulher que tinha elogiado ele lá, se ela era bonita. Eu falei, toma vergonha na sua cara, você é casado? Ele, calma, eu tô te zoando, porque eu já sabia que você ia brigar comigo. Eu falei, tá bom. Sei. Então, eu tenho ele ali como a minha referência de tipo de pessoa. Não digo de homem, mas tipo de pessoa. Ele é muito da hora. Mas tem dia que não é briga ali, meu filho, que só falta se matar. Outro dia ele fez eu perder o quê? Ele fez eu perder alguma coisa. Eu liguei pra ele e começou a cantar. Deixa acontecer. Nada! Eu falei, você vai morrer, velho. Você vai morrer. Eu falei pra ele. E assim vai indo. Outro dia ele fez eu pagar R$ 150 uma torta e eu levei ainda pra ele. Eu tenho um vídeo dessa torta. Se vocês verem ele vindo, parece um mendigo. Não parece aquele advogado que o povo fala, nossa, que advogado bonito, parece ator de novela. Os cabelos desse tamanho, uma calça velha, uma blusa. Ah, ele tava horrível de me ver. Mas enfim. Foi assim que eu comecei a entrar nessa área aí. Porque eu já estava mais ligeira. Chegou o ano de 2024, aí já era, meu amigo. 2024 foi o ano que eu me assumi. Que eu assumi minha identidade. Que eu me assumi como pessoa. E aí teve o primeiro evento do podcast. Meu filho já morava comigo. Mas sobre meu filho eu vou fazer um episódio à parte, porque só tem babado nessa história, viu? E vai ser um episódio que vocês vão chorar horrores, porque eu ainda tenho o áudio da minha mãe falando as coisas pra ele. Num processo, inclusive. Pensa, né? E eu não vou falar com ele nesse outro episódio.
E aí foi aí que eu comecei. E aí veio o direito de família. Foi no ano de 2024 que entrou o direito de família na minha vida. Mas esse vai ficar para o próximo episódio, porque eu já contei barraco demais.